Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto no domingo passado falamos sobre a carta à igreja de Éfeso. Na quinta-feira, a carta à igreja de Esmirna, e hoje o Senhor preparou para que nós pudéssemos falar sobre a igreja de Pérgamo. O interessante que a igreja de Pérgamo, essa igreja que nós vamos estar entendendo em Deus, o que nós tiramos para a nossa vida aqui hoje em Paranhos, ela se encontrava numa situação muito difícil, porque a idolatria que existia ali na cidade, os cultos a outros deuses falsos, e também ao culto que eles prestavam ao imperador, isso tomou conta da cidade. A cidade foi tomada pela idolatria, pelos deuses pagãos que as pessoas serviam, e essa influência era tão grande na vida dessa cidade, que essa influência negativa, essas doutrinas falsas, ela teve dentro da igreja de Cristo. Então a igreja começou a passar por esses problemas. Então Jesus chama essa igreja a atenção e chama ela ao arrependimento. O texto que nós lemos, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, e se você quiser acompanhar, nós vamos estar esmiuçando esse texto do versículo 12 ao 16. Então Jesus ele fala assim, portanto, arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Então Jesus, ele chama essa igreja ao arrependimento. Olha, vocês precisam arrepender. A igreja de Cristo está fazendo aquilo que eu não aprovo. Então precisa haver arrependimento. Então, Jesus ele fala que, o texto começamos, ele fala assim que essas coisas diz aquele que tem a espada de dois gumes. E quem é então que está falando estas coisas para a igreja? Então ele diz assim, aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então, o que é a espada? O que é a espada? O que a espada ela representa na vida da igreja? Então a espada ela representa o poder, a autoridade. Então Jesus é aquele que tem a autoridade e aquele que tem o poder sobre a igreja. É Jesus, ele diz assim, ele diz assim, aquele que, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Então o próprio Jesus está dizendo, olha, eu tenho autoridade sobre a igreja, eu tenho poder sobre a igreja, por isso que eu estou falando da igreja. Então é isso que o Senhor Jesus está nos exortando nessa noite, nos chamando a atenção e o arrependimento. Então, a espada, ele separa a verdade do engano, ele separa aquilo que é falso, do verdadeiro, de dentro da igreja. Não estamos falando coisas lá de fora, mas nós estamos falando coisas aqui de dentro. Então Jesus, ele diz, olha, eu tenho, no texto que nós lemos a semana passada, ele fala assim, que eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então Jesus está dizendo, olha, eu tenho o governo sobre a igreja. A espada, a autoridade está sobre a minha mão. É Ele que segura essa espada afiada. Então é Jesus que está nos falando nessa noite. Então a espada, a palavra de Deus, como falou Paulo aos Efésios,
Quando Paulo escreveu a sua carta lá aos Efésios, Paulo diz, ó, tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é a espada, né? Então a palavra de Deus, ela fala assim que a espada tem 2 gumes. O que é 2 gumes? São cordas dos 2 lados, né? É aquela faca, as facas de cozinha, ela é afiada um lado só, né? Do outro lado não tem fio. Mas a espada de 2 gumes, ela tem fio dos 2 lados. Ela corta de todas as bandas. Então ele corta o pecado, ele mata ali o pecado, mas também ele traz a vida. É 2 gumes. Ele corta o pecado, mas então ele traz ali a vida. Ele corta o caminho para o inferno, então, e ensina claramente a vontade de Deus para a nossa vida. Então essa é a espada de 2 gumes. Então ela tem 2 funções, né? Tirar o homem do caminho do pecado e trazer o homem para Deus. Ele mata o pecado, mas gera vida. Tem 2 gumes, corta dos 2 lados. Então, liberta o homem da servidão dos vícios e de todos os males que origina o pecado. Essa é a função da espada. Essa é a função da palavra. Essa é a função do nosso culto nessa noite. E em todos os outros cultos. Né? O culto é onde Deus ensina a palavra para a igreja. Onde Deus fala com a igreja, onde Deus corrige a igreja, orienta a igreja no erro que a igreja está vivendo. E chama então ao arrependimento. Então Jesus, aqui no texto, o versículo 13, ele diz assim: conheço o lugar que habitas. Onde está o trono de Satanás? Olha o versículo 13. O que Jesus está dizendo aqui? E nós vamos entender em Deus o que ele está nos ensinando nessa noite. Conheço o lugar que habitas. Onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, no qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Então, ele estava dizendo assim, que a igreja, ela estava localizada num lugar onde tinha um trono de Satanás. O que é um trono? Um trono é um lugar onde habita um príncipe, um rei, uma autoridade. Ele diz, olha, a igreja está localizada, habitada, aonde tem um trono de Satanás. Existe um principado atuando nessa região. Quando eu vi isso assim, eu falei, meu Deus, eu estremeci. Falei, Deus, o que o Senhor está nos mostrando aqui? Então, ele chama, ele fala, olha, essa região, eu falei assim, Senhor, qual é o principado que tem atuado na nossa região, na nossa cidade? Qual é o principado? Qual é? E eu andei observando, andei orando, que faz mais de 6 meses que Deus vem falando comigo sobre essas cartas. Eu comentei com a igreja no final do ano passado. E então, eu identifiquei um principado que chama espírito de morte. Existe um espírito de morte atuando aqui nessa cidade. Existe um espírito de morte onde as pessoas aqui nessa cidade têm o desejo de tirar a sua própria vida. Existe um espírito de morte, um espírito de homicídio, de suicídio, existe nessa cidade. Isso é um principado. Isso é algo que precisamos intensificar nossas orações. Temos que lutar contra esse principado. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principado e potestade. Então existe um espírito de morte atuando aqui, nessa região. Outro principado que atua nessa região é o adultério. O adultério é algo muito forte aqui nessa cidade. Algo que a igreja precisa se levantar contra esse principado. Contra o adultério e contra o espírito de morte. O espírito de homicídio. Qualquer coisa que você ouve, a pessoa fala, vou te matar. Não sei o quê. Ué, o que é isso? O que é isso? Isso é um principado. Isso é algo que está atuando na vida das pessoas aqui. Adultério, por que está falando? Existe um principado atuando contra o não casamento aqui nessa cidade. As pessoas não casam aqui nessa cidade. Raramente você vê um casamento. Eu estou aqui faz 1 ano e
e 2 meses, tipo assim, então eu estou chegando agora, eu sou menino. Só que eu não vi mais do que 3 cerimônias de casamento nessa cidade. Eu não vi. 3 cerimônias, eu não vi. Então existe um principado onde as pessoas se relacionam, as pessoas se amaziam, as pessoas têm os seus filhos, mas não casam. Não querem, né, regularizar a sua situação, aonde, né, porque o casamento não tem importância. Para que casar? Não tem importância. Casamento não é algo importante. Casamento não é algo que vale a pena. O que importa, pastor, é ser feliz. O importante é ser feliz, né, pastor? Não é casar. É o que a gente ouve, mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 5, ele diz assim: e disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então ele está dizendo lá em Mateus 19, versículo 5, que o homem deixa seu pai e deixa sua mãe e une a sua mulher, tornando os 2 uma só carne. A única maneira de você tornar uma só carne é através do casamento. Unir, todo mundo pode unir. Agora, tornar uma só carne, tornar, né, os 2, olha lá, portanto serão os 2 uma só carne. Ainda assim, não são mais 2, mas uma só carne, e o que Deus uniu, não separa o homem. Deus. Unir, todo mundo pode unir, mas uma só carne, é só ali a bênção do casamento, do matrimônio. Mas as pessoas aqui, casamento não é importante. Casamento não vale a pena. Por isso nós estamos investindo no Ministério de Família. Por isso nós já estamos com a próxima turma do Casado para Sempre agendada para o próximo mês. Porque nós acreditamos na família, nós acreditamos no casamento, nós acreditamos nesta palavra que o homem deixa a sua mulher e une a sua mulher e os 2 são uma só carne. Então, nós acreditamos nisso. É Deus que une. É Deus que faz essa união para tornar uma só carne. Então, a influência desses principados que atua nessa cidade, né, e lá também na igreja de Pérgamo, era tão grande, era tanto, que contaminou também a igreja. As pessoas lá de fora, né, eram contaminadas com as suas idolatrias, com as suas feitiçarias, com o seu modo de vida, e as pessoas então veio para a igreja e simplesmente, né, tipo assim, trocou de endereço. Começou a participar da igreja, começou a ter a sua vida, né, em Cristo, porém, não mudou nada. Contaminou a igreja. E aí então Jesus faz essa advertência, nos exortando a igreja de Pérgamo. E Jesus então escreve no versículo 14, e diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas santificadas aos ídolos, e praticar a prostituição. Então, Jesus, ele exorta essa igreja, diz: olha, aí, ó, entre vocês, tem aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. O que Balaão tem a ver com a igreja? O que a igreja tem a ver com doutrina de feiticeiro? E por que a igreja, então, estava sustentando a doutrina de Balaão? Por que a igreja estava sustentando a doutrina dos nicolaítas? Porque a igreja estava contaminada. A igreja foi contaminada com o pecado. Então Balaque, mas o que é a doutrina de Balaão? Eu vou falar um pouco sobre a doutrina de Balaão, então, para que os irmãos tenham um entendimento sobre aquilo que Jesus está dizendo aqui. Então o que é o Balaão? Balaque, né, então foi chamado, Balaque era um profeta. Quando um feiticeiro, quando um moabita, né, chama um profeta para entregar uma profecia contra o povo de Deus, esse profeta já está corrompido, né? Como que um profeta, ou alguém que fala em nome de Deus, foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel? O profeta está corrompido. Esse profeta, né? Mas ó, é o que mais tem aí, viu?
espalhado, é o falso profeta. Aquele que se diz que está em nome de Deus, mas profetiza só heresia, só bobagem. Mas aí então, Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo. Mas Balaão não amaldiçoou, falou, olha, não tem jeito não. Esse povo de Israel não vai amaldiçoar. Não, esse povo aí, Deus protege esse povo. Deus é na vida desse povo aí, não tem jeito não, pai. E tal, ele falou, mas como assim, rapaz? Eu mandei te chamar, eu te ofereci muito dinheiro. Aí, ó, o profeta corrompido. Profeta que entrega a profecia por causa de dinheiro, é profeta falso. Profeta que se vende. Aí, ó, é doutrina de Balaão. Balaão é assim, mandou dinheiro para o profeta profetizar. E aí então, ele pegou, ele falou, não tem jeito não. Ele falou assim, mas como assim, rapaz? Eu estou te dando muito dinheiro. Eu falei assim, olha, amaldiçoar esse povo eu não vou amaldiçoar não tem jeito. Essa maldição não pega. Maldição sem causa não pega, tá? Maldição sem causa não pega. Tem pessoas que dizem, não, eu acho que eu sou amaldiçoado. Se não tiver causa, não pega. Só se tiver causa. Se tiver brecha, aí o inimigo, aí você está dando legalidade para o inimigo atuar na sua vida. Então, ele diz, não tem jeito não. Mas ele falou assim, mas existe uma maneira. Ó a doutrina de Balaão entrando dentro da igreja. Não existe uma maneira. Ah, é? Como assim? Que maneira é essa? Ele falou assim, você não precisa de um grande exército para derrotar esse povo. O que você precisa para derrotar esse povo é umas lindas donzelas. Você não adianta você ir com muita gente armada para enfrentar esse povo, você não vai conseguir vencer esse povo. Israel é muito forte, o exército é muito grande. E como de fato o povo de Deus é um povo grande. E quando esse povo ora ainda, o céu abre, né? A terra treme. E aí ele falou assim, então não adianta você ir com um exército grande. Vai lá com as lindas donzelas e você vai conseguir. Ele falou assim, irmãos, o que eu quero trazer para a nossa vida hoje, o que contamina a igreja, são as pequenas coisas que entram dentro da igreja. Não são coisas grandes. São essas pequenas coisas que têm entrado dentro da igreja e nós estamos a cada dia aceitando, tolerando essas coisas dentro da igreja. Porque a coisa grande, tipo assim, já causa um escândalo, bam, aquela bomba, né? Já causa aquela bomba, já explode. Agora as pequenas coisas, elas vêm entrando devagarzinho e nós vamos dia por dia aceitando. Não, mas é só uma coisinha. Mas é só isso aqui. É só isso ali. É só aquilo lá. Então, aí ele dá um conselho. Ele falou assim, convida o povo para participar de uma festa. Faz uma festa, rapaz. Faz uma festa. E aí, coloca as suas jovens. As suas jovens são lindas, são donzelas, são bonitas, no meio do arraial. Mistura esse povo. Mistura. Coloca as suas donzelas lá no meio. Mistura o seu povo. Vai ficar o povo de Israel, com os moabitas, com os midianitas. Vai ficar todo mundo junto. E é tudo festa. Eles vão comer junto. E aí, o que vai acontecer? O povo de Israel vão se encantar com as filhas dos moabitas, com as midianitas, e vão querer casar com elas. Eles vão casar com elas. Os filhos, as filhas do moabita vão se casar com os homens. Daqui a pouco, eles vão estar adulterando com essas mulheres. Coloca ali umas mulheres também vadias no meio ali, que o povo vai começar a adulterar com elas. Coloca lá, e o povo vai começar a adulterar, eles vão, né? Vai virar festa. Vai virar tudo festa. E sabe o que aconteceu? Israel caiu. Israel caiu por causa do conselho que Balaão deu. Caiu? Mas não parecia que era tudo festa? O que tem? Nossa, o cara está fazendo uma festa para nós, né? Oxe, nós já vencemos tantas batalhas aí para trás, já vencemos tantos povos, que aí chegando aqui, o cara ofereceu uma festa para nós. Olha que gostoso. Olha, as moças estão se oferecendo para nós. Realmente nós somos muito bonitos, né? Nossa, como nós somos chiques. As moças estão se oferecendo. Então, irmão, quando eles caíram no pecado, e Balaão falou assim, olha, a hora que eles caírem no pecado, a hora que eles pecar, o Deus dele que é santo, vai se retirar deles, e eles vão ficar fracos. O Deus deles não vai proteger mais eles, e eles vão ficar fracos. Aí você vai vencer esse povo. Olha que estratégia. O povo pecou, Deus, não tem compromisso com o pecado, porque Deus não tem compromisso com o pecado.
Deus não tem compromisso com o pecador. Deus tem compromisso com aqueles que são santos. Com aqueles que buscam em cada dia a santidade. Aqueles que se esmera a cada dia. Né? Ser santo e mais e mais. Foi assim que Israel caiu. Israel caiu. Então, quando a igreja ela baixa, né, o seu nível moral, ela se torna fraca. Ela fica vulnerável. Qualquer ventinho, qualquer coisa, né, ela desmorona. Mas agora, uma igreja, meu irmão, ela só é forte quando ela é santa. A igreja aqui em Paranhos só vai ser forte quando Deus levantar aqui uma igreja santa. Aí a igreja vai ser forte. Caso contrário, nós vamos estar sendo um povo sempre humilhado pelo inimigo. O inimigo fica aí, né, matando, fica aí destruindo todo dia nos nossos olhos. E nós não fazemos nada. Então, a igreja, né, que abre a guarda para o pecado, ela perde a sua força. Ela perde. Essas coisas não podem entrar dentro da igreja, de maneira nenhuma. Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam assim, como Balaão, incentivando, né, o povo a ser tolerante com as outras religiões, praticando idolatria e se prostituindo com elas. Acontecia assim. Então essas ideias, junção de todas as religiões, né, aceitando diversas religiões como igualmente boas. Não todas as igrejas são santas, todas as igrejas são de Deus. Ó, não cai nessa fria não, viu? Paulo diz assim, ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro os judeus, depois o grego. Então, Paulo diz, eu não me envergonho da igreja de Deus. De Deus eu não me envergonho. Tem as igrejas que são de Deus e tem as igrejas que não são de Deus. Tem as igrejas que pregam a palavra e que vivem a palavra, e tem as igrejas que vivem a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Agora nós vamos juntar e falar que nós somos um povo só? Aqui, ó. Não somos um povo só, não. Nós temos que ser o povo que preserva a palavra. Nossa, né, os visitantes falam, meu Deus, eu vim aqui, né, para receber uma oração e esse pastor está falando tudo isso. Meu irmão, porque eu preciso falar a verdade. Porque a Bíblia diz assim, ó, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se você anda nas igrejas, aqui mesmo de Paranhos, não precisa ir lá em Pérgamo, não. Você vai ver a doutrina de Balaão e dos nicolaítas presente na maioria dessas igrejas. E aí nós vemos com um discurso que nós temos que unir, que todo mundo é um povo só, e que a igreja... Vamos fazer a igreja de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho da igreja de Cristo, porque é o poder de Deus. Então, é a igreja de Deus que Deus quer levantar aqui em Paranhos. Não é a igreja de Balaão e nem as nicolaítas. Uma pessoa falou para mim semana passada, ai pastor, eu não estou indo na igreja, eu estou meio sem tempo. Mas tem uns irmãos da Testemunho de Jeová que estão lá em casa dando um estudo para mim, tá? É tudo uma coisa só. Não é, irmão. Não é uma coisa só, não. Não é uma coisa só, não. Não é, não. Tá? Deixa o inimigo enganar você, não. Vem para a escola bíblica dominical, ó. Hoje de manhã a irmã dando abertura falando, né, do que Deus está fazendo na vida dos irmãos ali. Os irmãos estão conhecendo a palavra, conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade os libertará. O povo está sendo enganado. É para mim orar uma semana com o verso na cabeça e Deus vai falar com ela. Dobra o seu joelho e diz que Deus não fala com você. Ah, meu Deus, você falou. É por causa do véu. Se não tem véu, Deus não fala. Bobagem, irmão. Dobra o seu onde você estiver. A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Não é o véu que vai fazer Deus falar com você, não. Você entendeu? Não deixa o inimigo enganar você, não. Deixa o inimigo vir colocar doutrinas falsas em você, não. A palavra está aí, ó, revelada aos nossos olhos. E Deus, então, condena essa tolerância às falsas doutrinas.
Deus condena, Deus condenou aqui. Às vezes os homens, né, valorizam tanto, o irmão Delcino, a unidade entre as pessoas que acabam, né, que acabam desvalorizando a doutrina verdadeira de Jesus. Ah não, a união, né, tipo assim, a igreja cheia é muito mais importante do que a doutrina, né? Do que, ô meu irmão, é palavra, é Bíblia. Paulo diz, olha, se alguém tinha um outro fundamento, além do que já foi posto, é maldito. Ninguém pode colocar além do que já foi posto. Está tudo aqui, ó. Ah não, mas a pessoa me mostrou lá do Espiritismo um livrinho, né, pastor? Mostrou um livrinho lá que a pessoa que quando morre, se a pessoa não está salva, aí ele volta em outra pessoa, só que ele volta assim, faltando um braço, faltando uma perna, com defeito. Ah, irmãos. Tudo isso a gente ouve, irmãos. Deus está dando essa palavra, não é porque eu quero pregar, não, é porque a gente tem ouvido, e é o que Deus quer falar, que Deus quer ensinar para a igreja. Vamos parar de ser enganados. Vamos parar de viver doutrinas falsas. Vamos parar. Então, as pessoas desvalorizam a doutrina verdadeira para preservar a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre as congregações. Então Deus condena esse tipo de tolerância. Tolera os falsos ensinos, né? Né? Até permite ali práticas, né, proibidas, como imoralidade, idolatria. Mas insistem na importância de manter unido. Não, nós não podemos perder, nós não podemos, né? Assim, nós temos que ser unidos, temos que estar juntos. Então, a unidade, irmãos. Anotei aqui, ó. A unidade entre discípulos é importante. Mas a pureza da palavra é mais importante do que a paz entre os homens. Então, a unidade entre as pessoas é importante, mas a pureza da palavra é muito mais importante. É muito mais, é acima de qualquer comunhão. Então, para finalizar, eu prometo que eu termino hoje. O versículo 15, olha aqui que o Senhor está falando assim. Outros sim também têm o que de mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eles dizem, olha, além daqueles que sustentam, tá vendo? Então, existe pessoas dentro da igreja que sustenta uma doutrina. E que não é de Deus, que é de Balaão. E tem dentro da igreja pessoas que sustentam uma doutrina que não é de Deus, mas é do nicolaíta. E isso vira um fermento dentro da igreja, isso vira uma confusão na vida das pessoas. E ele diz assim, versículo 15, também tu tens os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então, na carta de domingo passado, o texto fala lá que Jesus odiava as obras dos nicolaítas. Eu preguei domingo passado aqui, que as obras, e nós falamos sobre o que é obra do nicolaítas. E a palavra diz que Jesus odiava as obras dos nicolaítas. Então, e aí, a igreja de Pérgamo aceitava e sustentava esses ensinamentos. Dá para entender? E aí então, infelizmente, a igreja de Pérgamo tolerava essas falsas doutrinas. Mas nós não vamos tolerar. Nós vamos lutar aqui e vamos batalhar até o fim. Que a palavra diz, aquele que perseverar. Eu vou perseverar na palavra. Como Josué diz, né? Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, os deuses dos seus antepassados, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa igreja vai servir ao Senhor. Não vai servir a doutrina de ninguém. Vai servir a doutrina de Cristo. É a de Cristo, é de Deus. Então, Jesus então, no versículo 16, chama essa igreja ao arrependimento. Ele diz aí, portanto, arrependa-se. Se arrependa das suas práticas. Senão, eu venho a ti. Eu venho a ti. Ele fala assim, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, igreja, se arrependa. Igreja, se arrependa, porque senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
Esses dias eu preguei aqui e Deus falou, né, sobre a parábola do joio e do trigo, né? E Deus diz, olha, não arranca o joio. Eu falo, mas Deus, como eu não vou arrancar o joio? O joio está aí crescendo, ele está junto, né, com a plantação, ele está junto com a semente boa, com a planta boa. Não arranca. Quem faz a separação do joio e do trigo é o próprio Deus. E aqui ele está dizendo, olha, senão eu virei e pelejarei contra ele com a minha espada. É o próprio Deus que vai pelejar. É o próprio Deus que vai tirar essas doutrinas, que vai tirar essas falsidades, essas mentiras do meio da igreja. É o próprio Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém. É o próprio Deus. Mas essas coisas não vai prevalecer. Não vai prevalecer, porque é a vontade de Deus. Então Jesus vem a essa igreja e manda, né, a igreja se arrepender. Mas espera aí, não foi a igreja toda, né, ali de Pérgamo, não foi a igreja toda de Paranho que se desviou. Não foi. Todos os irmãos seguiram a doutrina de Balaão? Não, ele diz que alguns. Todas seguiram a doutrina de Nicolaítas? Não, eles também, alguns seguiram. Não foram todos. Não foram todos. Mas por que então que Deus mandou essa carta? Para que a igreja se arrependesse. Para que a igreja, né, entrasse em arrependimento, sendo que a igreja não se desviou. É porque alguns não se desviaram. Alguns não se prostituiu. Alguns não seguiu essas doutrinas de Balaão e de Nicolaítas. Mas a igreja, né, toda precisava se arrepender. Sabe por quê? Porque toda a igreja, elas toleraram. Toda a igreja se conformou com essas doutrinas. Toda a igreja aceitou e ficou vivendo essas doutrinas como se fosse tudo normal. Ah, não, né? Tudo, não, deixa. Não precisa casar, não. Uma irmã falou para mim, assim, não, a Bíblia diz que nós temos que deixar pai e mãe, e que nós temos que, todo aquele que crê, né? Ele falou assim, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ela não fala que tem que crer e casar. Mas aí a gente fala assim, não, né? Vamos acolher o irmão, vamos acolher o casal. Nossa, vamos isso. Então a igreja hoje, né, tem tolerado. A igreja de Paranhos precisa arrepender, entrar em arrependimento, por quê? Porque a igreja tolerou, a igreja tolera esses falsos ensinos dentro da igreja. Tem tolerado. Então, estamos num tempo, irmãos, vivendo, aonde não se pode mais pregar doutrina na igreja. Acho que o único bocudo que tem aqui em Paranhos é eu. Não se pode mais pregar doutrina. Não se pode mais pregar doutrina. Não, irmão, não pode pregar doutrina, né? Porque divide as pessoas. Nossa, as pessoas não vão gostar, né? A doutrina, ela traz desconforto. Doutrina incomoda as pessoas que não estão vivendo uma vida ajustada. Doutrina não pode pregar, pastor, porque a verdade genuína, ela incomoda, ela separa. A igreja não cresce. As pessoas falam assim, que não pode pregar doutrina na verdade, porque senão a igreja não cresce. Não, pastor, sabe o que o senhor tem que pregar? O senhor tem que pregar amor. Pastor, prega mensagens doces. As pessoas gostam. As pessoas gostam quando a palavra assim conforta, né? Como Deus confortou quinta-feira aqui, onde Deus diz, olha, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tribulação e eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto o seu choro. Aí a igreja glorifica. Glória a Deus, Deus está me vendo. Aí quando Deus exorta, não, pastor, tem que ser palavra doce. Tem que ser, né, aquelas coisas assim que enchem o ouvido, que não confronta o pecado das pessoas. Que aí as pessoas vêm para a igreja, pastor. Ah, meu irmão. Não é isso que eu aprendi na palavra, não. Não é isso, não. Ou nós vivemos a verdade de Deus, ou nós vamos para onde? Vamos perecer aqui. Porque a trombeta vai tocar. E aqueles que não estão preparados vão para a condenação eterna. Então é o meu dever como pastor ensinar a igreja, orientar a igreja, alertar a igreja das doutrinas falsas, da porta larga, né? Eu não falei hoje, mas a doutrina dos nicolaítas é a igreja da porta larga, do evangelho fácil.
do Evangelho, né? Toma uma flanelinha e setua uma benção e pronto, tudo resolvido. Seu problema financeiro acabou. Vem num culto de libertação e você vai ser livre, tudo tá certo. É o Evangelho fácil, né? Jesus diz, olha, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Negue a sua vontade, negue o seu egoísmo, negue a sua própria vida. Se humilha, porque a palavra diz, aquele que se humilhar será exaltado, o que se exalta será humilhado. Então, meus irmãos, vamos viver uma igreja verdadeira. Não vamos brincar de ser crente, não. Não vamos brincar de ser igreja, não vamos brincar de ser pastor, não vamos brincar de ser crente, não. Vamos ser crente verdadeiro. Vamos abraçar a causa de Cristo com verdade, com sinceridade. Chega desse negócio. Chega. Então, muitas vezes, né, em nome da tolerância, nós tornamos conivente com o pecado e com o erro. E Jesus diz para a igreja, olha, arrepende-se. Se essa igreja um dia aceitou essa doutrina, Jesus está dizendo para essa igreja, arrepende-se. Se arrependa. E eu quero finalizar com o último versículo. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Ao vencedor, darei o maná escondido. A salvação eterna. O prêmio que nós recebemos quinta-feira aqui, né? Fala assim que ao vencedor, ele diz assim, ao vencedor eu te darei, né, a coroa da vida. Na carta do culto de quinta-feira. Então, o maná é o prêmio, é a coroa, é a salvação, é o maná de Deus, é o pão da vida. Ao vencedor dará o maná da vida, bem como também darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, no qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu não vou falar da pedrinha branca. Então, irmãos, vamos ser vencedores. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ao vencedor. Só vai vencer aquele que se consertar hoje. É o tempo onde a voz profética está falando para nós. Deus está mandando a palavra. E quem tem ouvido, ouça. Porque a trombeta vai tocar. E o que vencer, vai comer do maná. O que vencer, vai estar lá no céu. Amém? A igreja entendeu o recado de Deus? Amém. A igreja entendeu que precisa se consertar? Que não existe evangelho da porta larga? Que Jesus diz que evangelho tem cruz. Nossa, pastor, é tão difícil eu resolver minha vida, eu me consertar tudo, mas tem que consertar. Senão vai para o inferno. Não tem salvação. Amém? Amém. Vamos orar então?